faltando em nós, está tudo em Deus. Quando precisamos, quando faltamos, buscamos em Deus. E hoje não é diferente. É por isso que estamos aqui. Para que o Senhor preencha aquilo que está faltando no meu coração. E às vezes falta fé, às vezes falta esperança, e às vezes, e muitas vezes, falta paz em nosso coração. A pergunta que eu tenho para nós nessa noite, responda aí no seu coração, responda aí dentro de você. Quando Deus te abandonou? Ela parece ser uma pergunta simples de responder, porque se eu pedisse para alguém responder, ia ser automático, ia falar não, nunca. Não é? Mas será? Na sua caminhada de vida, na sua história, naquilo que Deus tem te trazido até aqui, qual parte, qual fase, qual foi o momento que Deus te abandonou? Qual foi o tempo que Ele te abandonou? Às vezes tem uma fatalidade em nossas vidas, através da morte, através do desemprego e através da doença. E nessas três fases da vida, nós automaticamente colocamos que Deus nos abandonou. Quando acontece uma fatalidade no meio da sua família, a morte vem, pá, é uma fatalidade. Nossa, meu Deus, né? Por que Deus permitiu, né? Que crueldade, né? A gente perdeu um ente querido. É ruim, é horrível. Eu já tive essa experiência de perder uma irmã de 4 anos, em doença, desemprego. Eu acredito que nós que estamos aqui já passamos por essa fase. E cada fase da nossa vida parece que em alguns momentos Deus nos abandona. Ele permite que isso aconteça. E aí falamos, Senhor, mas por quê, né? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus nos abandona nessas horas? Mas Deus nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Ele sempre esteve presente em todo momento da sua vida. Em todo o tempo da história de vida que você tem. Desde quando você não tinha ainda uma presença, tivesse ainda uma face, uns movimentos lá no ventre da sua mãe, Deus já estava cuidando da sua vida. Deus já estava fazendo com que você estivesse ali respirando e sendo alimentado através da sua mãe. Lá no início, quando Ele criou os céus e a terra, Ele já estava olhando para a vida do Nilton, que ele ia se encontrar com a Cláudia, que ele ia ter o Rafa, ia ter o Léo. Ia aparecer uma agregada, a Amanda. Eu já sabia disso aí. Só que eu não, o Nilton muito menos. Alguns de nós aqui já contou algumas histórias de vida que já aconteceu por parte de perca de emprego, ou alguém que faleceu, ou doença, ou a própria pessoa sofreu uma doença e cirurgia. E naquele momento você pergunta, você fala com Deus, você questiona Deus por quê? E o que eu tenho para te dizer é que Deus nunca te abandonou, tudo estava no controle dEle, tudo continua no controle dEle, nada passa despercebido do que está acontecendo na sua vida. Se você está doente, ou alguém doente, ou alguém faleceu, ou desempregado, você não está só. Deus sabe do que está acontecendo na sua vida. Ele sabe qual é esse sentimento que você está aí sentindo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é um ser
do qual Ele não passou daquilo que você está passando. Ele veio nessa terra e Ele passou. Ele foi criado aqui. Ele foi gerado dentro de um ventre humano. Então Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é sentir falta. Ele sabe o que é sentir uma unha encravada. Ele sabe a perca de um cabelo que cai. Ele conhece o seu coração. E nessa noite o que Deus tem para falar para você é que Ele não te abandonou não, viu? Ele está com você todos os dias da sua vida, todos os segundos da sua história de vida. Sabe aquele momento que você deita a cabeça no travesseiro, aquela ansiedade e o coração parece que vai sair pela boca e você fala, o que eu vou fazer, como vai ser, o que vai acontecer? Está tudo no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus permite muitas coisas em nossas vidas, às vezes para nós ter um grande crescimento espiritual, um grande crescimento como caráter, mas muitas das vezes Deus permite essas coisas em nossas vidas para que outras pessoas vejam quanto Deus é poderoso. Uma história triste é a morte. Quando nós perdemos a nossa irmã com 4 anos de idade, aquilo foi uma fatalidade que a gente perde todo o sentido, toda a história da gente parece que apaga ali. E aí olhando para aqueles dias sem resposta, eu acredito que naquela época eu tinha uns 13, 14 anos, não recordo, 15, 13, é por isso que é bom. Eu sabia, só fingi que não sabia. Por isso que é bom, a mãe da gente sempre está por perto, né? Tinha 13 anos. E graças a Deus, Deus permitiu ano que vem 28. Então assim, o pastor já deu glória a Deus. E o que acontece? Lá naquele dia eu não entendi nada. Hoje, meus irmãos, Deus dá o privilégio dele mostrar o mistério que Ele tem através das nossas vidas. Às vezes, como eu falei, serve para nós, mas às vezes serve para muitas outras pessoas. Naquela época foi uma tragédia, mas hoje, olhando para o plano de Deus na minha vida, olhando para aquilo que hoje Deus tem feito na minha família, na família dos meus irmãos, na família dos meus pais, Deus, Ele permite algumas tragédias na sua vida, para que lá na frente, Ele seja glorificado através de você. Às vezes uma doença hoje, ela pode estar te causando dor, tristeza e abandono. E você não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas lá na frente, o poder de Deus, a glória dEle vai ser manifestada através da sua vida. Através de algumas ações, através de algumas coisas que acontecem em nós, no meio da nossa família. E Deus te trouxe hoje aqui nessa noite, para te lembrar de que você não está só, de que Ele está com você todos os dias da sua vida. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 1, versículo 23. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, ó. Amém? Está ali já. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Esse é o Deus que quer se apresentar para você nessa noite. Ele está com você 24 horas da sua vida, na alegria, na dor e na tristeza. Ele tem uma aliança feita com você, com nós. Ele tem uma aliança feita com o reino de Deus. Ele tem uma aliança feita com os filhos de Deus. Nunca te deixarei só. A palavra do Senhor diz para nós que se por acaso uma mãe vier se esquecer do filho, Ele jamais se esquecerá.
Ele sabe a estrutura do seu coração, Ele conhece todo o teu ser, Ele tem o domínio de todas as coisas. Tudo aquilo que para aparentemente o mundo possa oferecer de bonito e belo, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da empresa da qual você trabalha, da qual você está liderando. Você não é o dono, você apenas toma conta de quem é o dono de todas as coisas. Temos sim, nesse mundo, nossas obrigações, nossas tarefas, mas Deus está acima de todas elas. O que às vezes nós não conseguimos dar a Deus todo o domínio das nossas vidas, porque o relógio, ele está sempre ali, nos alertando, ó, hora de trabalhar, hora de almoçar, hora de descansar, hora de chegar na sua casa, hora de dormir. Então o relógio está ali sempre nos acompanhando, sempre tomando conta do nosso tempo. O tempo desse mundo de qual vivemos, ele toma mais tempo nosso do que nós podemos imaginar. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Emanuel, Ele toma conta da sua vida o tempo todo, toda hora. Isso é muito gratificante. Isso que Deus quer falar ao seu coração, relembrar ao seu coração, despertar o seu coração para isso. Porque o compromisso que você tem amanhã é compromisso, porque você tem que cumprir com as suas responsabilidades. Mas tenha no seu coração que tudo é permissão de Deus. Você só vai levantar amanhã se Deus te permitir. Você só vai executar as suas tarefas, as suas atividades do dia, se Deus permitir. Hoje pela tarde passei pelo Zap, pastor, que não estava bem, realmente não estava mesmo. No entra e sai da máquina, ar-condicionado, e esse tempo, sol nublado, deu um choque térmico, comecei a espirrar, nariz escorrer, tipo com gripe, estava tipo com uma pessoa gripada. Deus tem o controle de todas as coisas. Hoje e agora você sentado, a hora que você sair daquela porta, se Deus quiser, Deus tem o controle de todas as coisas, meus queridos irmãos. O amanhã pertence ao Senhor, o seu sonho, o seu plano, o seu projeto, está tudo no controle das mãos do Senhor Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. O que Deus pede para nós nessa noite, para que nós relembremos de que tudo que temos e somos depende dele. Nós somos pessoas criadas para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Só que pelos nossos decorrer do dia, pelas nossas atividades, supostamente, pensamos que nós estamos no controle de todas as coisas. Isso é apenas uma suposição criada dentro de nós mesmos, porque nós não conseguimos controlar nem a nossa ansiedade, nem o nosso nervosismo, nós não conseguimos controlar. Quem aqui fica nervoso e fala assim, não, eu estou nervoso, não, agora estou calmo. Quem bate o dedão do pé, a unha chega, levanta da carne assim, não aconteceu nada. Não temos o controle de nada, meus queridos. Nós somos pessoas totalmente dependentes da graça de Deus. E o Senhor Deus nessa noite quer relembrar isso no seu coração. Nesses dias festivos, nessa época festiva de mês, no nascimento do qual nós celebramos a data do Cristo Jesus, Ele quer relembrar isso no nosso coração. Que Ele é o nosso Emanuel, o Deus presente para toda e qualquer hora. Às vezes costumamos buscar Deus pela madrugada, porque realmente é um período tranquilo, né? Calmo, criança dormindo, ou esposo, movimento da cidade bem tranquilo. Mas o nosso Deus, Ele está à disposição 24 horas. Não só o Deus da madrugada. Ele é o Deus de todas as horas. Todas as horas. Eu posso falar, eu posso conversar, eu posso me encontrar com Deus. Às vezes, para falar com algum dos irmãos aqui, exceto a minha esposa,
preciso marcar a hora, mandar no WhatsApp. E depende do dia ou da semana. Com março, de final de semana, você não conversa com ele, mas é pelo WhatsApp e olha lá, se ele conseguir enxergar. Mas com o nosso Deus é diferente. Você não precisa marcar com o WhatsApp, você não precisa telefonar, você não precisa ter uma semana de antecedência. Você pode falar com Deus a qualquer minuto e derramar a Ele toda a sua ansiedade, todo aquilo que atrapalha você entender os planos de Deus na sua vida. E o Senhor mais uma vez quer relembrar que Ele é o Deus conosco. Ele é o Manuel da sua vida. Ele é o Deus que nasceu para que você pudesse viver. Quando eu falei de tragédia, de fatalidade da morte, o nosso Jesus Ele fez isso por nós. Para que a igreja de Cristo tivesse hoje reinando aqui nessa terra, o nosso Jesus precisou vir à terra e se sacrificar para que nós possamos deleitar dessa maravilha de um culto do qual o Senhor é digno de toda a nossa adoração. De toda a nossa adoração. Que o Senhor Jesus, Ele possa, com essa palavra dEle, porque foi lida aqui a palavra dEle, Ele possa penetrar na sua alma, no seu mais íntimo, e resgatar aquilo que você lá atrás deixou. A palavra de Deus fala para nós voltar lá. Sabe por que voltar? Porque sabe quando você pega um retrato, não é? Uma foto, mais atual, né? Uma foto, né? Quando você pega uma foto, você não consegue lembrar da foto, de tudo aquilo que foi feito naquele dia, ou naquele ano. Tem tipo de pessoas que conseguem sentir o cheiro daquela situação, daquele local que estava. Isso é maravilhoso em Deus. E o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite, para que o nosso coração esteja lembrando, voltando para o primeiro amor. Porque quando nós voltamos lá atrás, nós podemos enxergar o que fez nós tropeçar e parar. E o Senhor Jesus nos dá esse alerta: volte, porque eu sou o Deus Emanuel, que estarei convosco todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus, Ele possa realmente fazer florar aquilo que Ele já vê no seu coração. O que é gratificante em Deus, que Ele não olha com um olhar como eu olho para vocês, nem como vocês estão olhando para mim. Deus, quando olha para nós, Ele vê lá dentro. E Ele sabe o quanto lá dentro Ele pode modificar, transformar e fazer você ser uma pessoa da qual você foi criada para ser. Filho de Deus, servo de Deus, homem e mulher que glorifique a Deus, que sejam dignos de ter uma família da qual você tem, que sejam dignos de ter tudo aquilo que você tem pela graça de Deus, porque tudo vem dEle, tudo depende dEle. Nós podemos planejar, sonhar, mas é Deus que assina embaixo, o aval vem dEle, a permissão vem dEle. Que Deus abençoe o nosso coração no nome de Jesus. Amém? Pastor.